Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Dev. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série que eu quero fazer aqui neste canal, falando um pouco sobre arquitetura de software voltado a Ruby e Ruby on Rails. E eu acho que uma boa forma de começar essa série é a gente falando sobre o conceito de concorrência e paralelismo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou começar explicando para vocês desde o início, para depois nós chegarmos na explicação e na diferença entre eles e como o Ruby lida com cada um desses conceitos. A gente pode começar falando sobre a diferença entre processos e threads. Eu vou chamar de threads aqui porque a gente é brasileiro, tá bom? O que é um processo? O seu computador, em tese, está rodando inúmeros processos. É como se fossem programas, coisas que ele está fazendo. E o seu computador, você já deve ter ouvido falar isso muitas vezes, ele é burro. Ele não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, em um computador com um núcleo, por exemplo, que não é mais tão comum hoje em dia, ele só vai conseguir lidar com uma coisa por vez. O que vai entrar lá no processador, ele vai processar e vai colocar para fora. Existem algumas formas de meio que burlar essa limitação, onde a gente vai chegar lá no final do vídeo, mas para isso a gente precisa começar aqui falando sobre a diferença entre processos e threads. As threads, por exemplo, o Chrome, o Google Chrome, ele é um programa que você tem no seu computador, ele vai simbolizar um processo apenas. Eu já ouvi dizer que o Chrome usa mais de um, mas enfim, por teoria vamos dizer aqui que ele é apenas um processo. Só que o Chrome ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Então ele vai abrir várias threads para ele conseguir lidar com várias coisas que o seu navegador faz. Por exemplo, ele vai ter uma thread específica para atualizar a interface gráfica do navegador, que são as abas, os botões, enfim, a parte mais gráfica mesmo que o Chrome apresenta para a gente. Mas ele também vai ter uma segunda thread para renderizar o conteúdo de uma página que você abre. O HTML, o CSS, o JavaScript de uma página que está ali sendo mostrada para você. E imagina que você também, ao mesmo tempo, está lá abrindo uma página, usando a interface gráfica dele e você começa a fazer um download. Imagina se ele parasse com tudo que ele está fazendo só para o seu download terminar. Você não pudesse continuar navegando no Chrome enquanto ele está fazendo um download ou enquanto ele está renderizando e carregando uma página. Isso não existe. Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque ele abriu várias threads dentro do seu processo para lidar com várias coisas ao mesmo tempo. E isso, inclusive, a gente pode ver, se você usa Linux, usando esse comando aqui, psaux. Ele vai estar para você todos os comandos que estão rodando no seu computador. Qual que é o segundo passo? A gente entender como funcionam as threads em Ruby. Então o Ruby ele vai ser meio que um programa. Quando você estiver rodando um código em Ruby, ele abriu um processo ali do Ruby para poder funcionar no seu computador. O que acontece? Ele vai ter uma thread principal. Essa é aquela que vai cuidar de tudo, vai começar a ler o seu código e executar o seu código. Essa thread ela tem, como vocês podem ver aqui, uma stack e um heap. O que é stack? É como se fosse uma pilha de coisas que o Ruby tem que executar. Então ele passa ali o olho em tudo que ele tem que executar e ele vai executando seguindo a ordem dessa pilha. Só que imagina o tanto de coisas que tem para ele executar dentro dessa stack. Então o que ele faz? Ele pode abrir outras threads para poder executar o que está acontecendo nesse código. E cada uma dessas threads vai ter a sua própria stack, a sua pilha de coisas a fazer. Isso é uma forma interessante do Ruby trabalhar, porque daí não tem a thread principal cuidando de tudo e sendo travada. Não, ele abre várias threads e cada thread vai cuidar do seu problema, vai cuidar do que ele tem para resolver. E ele também tem um heap, como vocês podem ver aqui, que é essa memória compartilhada. Essa memória ela é compartilhada entre a thread principal e as threads secundárias, justamente para você poder usar uma variável que está sendo passada lá para a segunda thread, por exemplo. Isso é mais ou menos a forma como um processo do Ruby ocorre de forma muito simplificada, claro. Agora, a gente vai começar a definição. A gente vai começar a definir o que é execução paralela. Por definição, paralela é aquilo que está ocorrendo um ao lado do outro. Uma execução paralela ela só vai acontecer se a gente tiver mais de um processador.
Porque, como a gente falou, o processador é burro, ele só consegue fazer uma coisa por vez. Se a gente quiser que duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, a gente vai precisar ter mais de um processador ou mais de um núcleo no processador, que é algo que hoje em dia vários computadores existem, com um computador com 4 núcleos, com 8 núcleos, enfim. Como vocês podem ver aqui na execução paralela, nós temos duas threads. E essas duas threads estão acontecendo ao mesmo tempo. Nem sempre isso é possível e muitas vezes não é desejável. Então existe algo que pode meio que simular essa execução paralela, que é a concorrência. Nesse caso, a gente vai usar apenas um processador, um núcleo, para ter duas threads que vão ser executadas em momentos separados e alternados. Então a thread 1 começa, dela pula para a thread 2, depois volta para a thread 1, depois volta para a thread 2, depois volta para a thread 1, e assim ela vai acontecendo de forma alternada e faz com que dê essa impressão de que as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mas não estão. Elas estão acontecendo apenas uma coisa por vez, só que elas alternam entre si tão rapidamente que você nem percebe que elas estão acontecendo uma por vez. A execução paralela, ela acontece realmente uma junta com a outra. Isso é possível quando a gente tem mais de um núcleo de processamento. Já a concorrência, ela acontece apenas com um núcleo de processamento, mas ela vai alternando entre as threads para que dê essa impressão de que elas estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente pode simular isso no Ruby. Vamos imaginar, por exemplo, aqui, vamos criar um bloco de repetição. Nós vamos querer que ele repita 10 vezes esse bloco. E que dentro dele ele durma por um segundo para a gente simular algum processo mais pesado e que depois ele coloque o número mais 1. Vamos dizer que ele... Vamos colocar mais 1 porque vocês sabem que o index começa em 0. Eu quero que ele comece do 1 até o 10. Se a gente rodar isso, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10. Ele rodou em 10 segundos. Vamos até fazer um cálculo aqui para ver quanto tempo ele demorou para rodar esse nosso código. Estou iniciando aqui uma variável, colocando primeiro quando ela começou, e lá no final eu vou criar outra variável com a diferença, que vai ser o tempo que ela vai chegar aqui. Vou transformar ela em float e vou diminuir com o tempo que a gente tinha lá no início, que também vou transformar para float. Ele vai fazer esse cálculo e vai mostrar para a gente o tempo total que demorou para rodar esse código, que é a diferença aqui. Pronto, vamos rodar de novo esse código só para ver. Pronto, ele demorou 10 segundos e alguns aqui milésimos de segundo. Isso está claro, ele está acontecendo um atrás do outro. Ele só vai começar a rodar a próxima iteração quando essa que ele está terminar. O que a gente pode fazer com o Ruby é criar uma thread que vai fazer com que ele possa rodar de forma concorrente, como a gente viu. Para isso, basta a gente chamar thread.new e colocar num bloco o que a gente quer colocar nessa thread. Então, aqui, por exemplo, a gente vai chamar essa thread. Então, cada uma das vezes que ele iterar nesse bloco aqui, ele vai criar uma nova thread que vai começar a rodar de forma concorrente. De acordo com a teoria que a gente viu lá, ele vai ficar alternando entre uma thread e outra. Vamos ver o que acontece se a gente rodar dessa forma. Ué, ele rodou tudo e não colocou nada na nossa tela. O que está acontecendo aqui? Vou tentar explicar para vocês. Ele começou, ele vai fazer 10 iterações, certo? Então está aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, enfim. Ele vai fazer 10 iterações. Cada vez que ele entra numa iteração, num daquele dos blocos, ele vai pegar e criar uma nova thread. Só que o que acontece é que ele cria a thread e automaticamente passa para a próxima iteração para criar a próxima thread. Ele faz isso tão rapidamente que nem dá tempo da thread terminar. Daí, quando ele chega no final do nosso código, lá embaixo, ele mata todas as threads que ainda não foram concluídas. Existe uma forma da gente evitar que isso aconteça, que é fazendo o seguinte. A gente pode, por exemplo,
Vamos criar uma variável de array vazia para colocar todas as threads que a gente tem. Beleza, ela começou vazia. Nesse caso da iteração, a gente vai passar e colocar cada uma das threads que ele criar dentro dessa array. Então, a partir desse momento, quando ele faz isso, ele vai colocar essa thread que ele está criando aqui agora dentro dessa nossa array vazia. No final, a gente vai ter, dentro dessa array, 10 objetos que estão ali simbolizando a nossa thread. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar cada uma dessas threads, vamos fazer aqui uma iteração dentro da array de threads e vai falar o seguinte: temos aqui a nossa thread, vamos pedir para cada uma delas fazer o join. O que esse join faz? Esse join ele é responsável por dizer o seguinte para o nosso programa: não finalize um programa enquanto essa thread não for concluída. Quando a gente faz isso, o programa ele pode ter terminado, que nem ele faz. Ele começa aqui, passa por aqui, cria rapidão as threads e já finaliza. Dessa forma, com o join, ele está dizendo não, você não vai finalizar. Você vai só finalizar quando todas as threads terminarem. Se a gente fizer isso, olha só o que vai acontecer. Eu errei aqui o nome da variável. É com TH. Vamos rodar de novo. Olha só, ele rodou tudo. Rodou todas as vezes, ó. Aqui está 1, aqui está o 2, aqui está o 3, aqui está o 4, aqui está o... cadê o 5? O 5, 6, enfim, até o 10. E ele demorou agora só 1 segundo para rodar tudo isso daqui, quando antes ele estava rodando em 10 segundos. Vocês viram o ganho de tempo que a gente ganhou para rodar esse processo aqui que estava lento? Mas vocês também viram o ponto negativo disso. É aleatório. Quando você tem um processo em que cada coisa precisa acontecer uma atrás da outra, e isso é importante para o funcionamento do seu script, essa não é uma boa ideia. Mas se você não se importa com a forma que ele vai vir, você pode usar threads e com isso usar a concorrência do Ruby. E o que está acontecendo, deixa eu voltar aqui para a teoria, é o seguinte: sem thread, o que está acontecendo? Ele está pegando cada uma das iterações e colocando uma atrás da outra. É por isso que ela só vai rodar essa daqui quando se passar 1 segundo dessa daqui. É uma atrás da outra. Já com a thread, o que ele faz? Ele inicia a primeira, deixa lá. Ela tem que esperar mesmo, né, uma resposta, e já inicia a segunda. Depois ela inicia a terceira. Ela coloca todas para iniciar e já esperar o que precisa esperar. Quando ela volta, ela já passou o tempo de esperar e pode ser finalizada. Existe uma pequena correção que eu preciso fazer nessa parte do vídeo, é que eu coloquei uma representação de uma CPU, só que o Ruby ele não executa threads reais, vamos dizer assim. As threads dele são virtuais dentro do próprio processo do Ruby. Então, o que o Ruby faz é uma virtualização da thread, não é uma thread de fato. O que não é dessa forma, nem sempre nessa ordem, vocês viram que é aleatório. Mas isso mostra que a gente consegue, no Ruby, ter concorrência, fazer com que as coisas pareçam ter paralelismo. E essa é um caminho que o Ruby está seguindo bastante ultimamente, porque o Node.js veio aí, o JavaScript, ele usa muito da concorrência, é muito forte isso no JavaScript. No Ruby nem tanto, assim como no Python, porque existe algo que bloqueia, existe algo no design da própria linguagem que bloqueia que aconteça uma coisa embaixo da outra e paralela à outra, justamente porque a filosofia do Ruby é dar felicidade ao programador. E se você pudesse colocar várias coisas rodando ao mesmo tempo, você iria ter o problema de muitos engarrafamentos. Você iria que em algum momento ter que lidar com problemas de memória, com problemas de lixo, e ia ter que tratar isso, ia ser um inferno trabalhar com Ruby. Então lá no início ele nasceu com essa proposta de evitar que você tenha tantos problemas e só colocar uma coisa atrás da outra que pronto, problema resolvido. Mas agora, como nós temos essa pressão, essa tendência no mercado, dá para dizer, nas linguagens de programação, de adotar cada vez mais a concorrência, os criadores do Ruby
estão adotando cada vez mais e mais esse conceito. Existem outras formas de atingir concorrência do Ruby, como por exemplo os fibers, mas esse é assunto para outro vídeo e eu nem sei tanto assim também, eu só dei uma olhada, mas esse é um caminho que a gente está indo, um caminho que a gente está indo tentando manter a felicidade do programador, para que a gente não tenha que lidar com tantos await e error functions como tem no JavaScript, por exemplo. Espero que esse vídeo tenha sido interessante. No próximo a gente vai continuar se aprofundando sobre algumas teorias da arquitetura de Ruby. Eu acho que esse foi um bom ponto de partida. Até mais.